27 Hearts Beat. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou o seu programa de quarta-feira, toda quarta-feira aqui na sua telinha, seja do seu smartphone, da sua TV, enfim, estamos aqui com o RVcast, vê se não esquece, hein? Por favor, meu querido, vem comigo nessas próximas horas, porque hoje o programa tá diferente, olha, o tanto de gente legal, bonita, bacana, que está aqui conosco, abrilhantando o RVcast. Hoje o papo tá bem interessante, tá legal, já vou apresentar elas, mas antes eu quero falar para você que o RVcast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, ali na região do Parque Regina, Parque Arariba, Vila das Belezas. E lá tem os cultos toda terça-feira, agora tá tendo um encontro com os homens, tá bom? Quinta-feira temos um culto ali de adoração ao Senhor. Domingo, o culto ali tradicional da família, tá? E as outras programações? Tem, pastor? Os outros dias tem programação? Tem, lógico que tem programação. Segunda-feira tem o GRUA, que é um momento de partilha. Tem alguma dificuldade, algum vício, preso a algum jogo? Enfim, procura o pastor Fabinho na segunda-feira, tá bom? E ali ele vai te dar maiores explicações, vale muito a pena, tá? É uma extensão da casa de acolhimento. A Igreja Resgatando Valores tem uma casa de acolhimento que ali acolhe pessoas ali com diversos tipos de vícios, tá bom? Principalmente pessoas com drogadição. E quarta-feira tem alguma programação? Tem também. Lá na casa do nosso irmão Mineiro tem ali um ponto de pregação, onde que a gente leva a palavra do Senhor todas as quartas-feiras. E sexta-feira tem alguma coisa? Tem também. A igreja não para. De 15 em 15 dias lá na casa do nosso irmão Testa tem o RV lá em casa, no caso na casa do nosso irmão Testa. E sábado? Sábado é o teu dia de descanso. É o dia que você vai visitar outra igreja, é o dia que você vai passear com a família, é o dia que você vai ter outras programações, tá bom? Enfim, quer conhecer mais a Resgatando Valores? Aqui embaixo na descrição tem um @resgatandovalores_. Fique por dentro de tudo que acontece lá. Também em parceria com o estúdio Os Crentes. Aqui você pode gravar o seu podcast, gravar sua videoaula. Aqui você pode, enfim, gravar o seu conteúdo que você quer colocar na internet, tá bom? E aqui o espaço bem bacana, amplo. Tem uma cozinha onde você pode preparar uns comes e bebes. Tem uma sala de reunião onde você pode fazer uma pauta. Enfim, aqui embaixo na descrição tem o contato dos estúdios Os Crentes, tá? E é lógico que não pode faltar que mandou essa comidinha gostosa, mandou essa comidinha bacana para nós aqui. E esqueci. Dona Irene. Endereço, olha lá. Sempre eu esqueço o endereço. Lógico, a Dona Irene Gastronomia. Ela já sabe, como você sabe que é Dona Irene? Tava ali de olho, senti o cheiro da comida e falei, nossa, quem faz essa comida maravilhosa? Já olhei o nome. Tá fazendo comercial já tá vendo? Já pode contratar já, tá? Dona Irene Gastronomia fica lá na rua José Joaquim Gonçalves, 806. Pastor Marcelo, eu não quero ir lá. Eles mandam. Só você ligar no 11, anota aí, 11 985 31 45 93. E o que eles mandaram para você aí é tão chique que eu preciso te pegar aqui a cópia. Olha só a cópia. Arroz chop suey, originária lá da China. Olha só que bacana. Obrigado, viu? Mineiro, Deus abençoe sua vida. Estão falando aqui que é top, se eu não perdia. Tem muita coisa bacana, tá bom? Entre em contato com a Dona Irene Gastronomia. E hoje eu tô aqui com essas pessoas bacanas, pessoal bacana, gente do bem, pessoal da A Casa do Ney. Falei certo? Certinho. Estamos aqui com a Adriana. Estamos aqui com a Seni, acertei. Acertou. Estamos aqui com a Isa. Eu queria que vocês, já apresentei vocês, mas eu queria que vocês olhassem na câmera, para os nossos, pessoal que está nos acompanhando, e se apresentassem, falassem as credenciais de vocês, quem é a Casa Ney, né? E aí a gente vai bater um papo sobre
sobre o assunto de hoje. Quem começa? Adriana? Eu tava esperando nossa presidente. Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a Isabelle, sou vice-presidente da ONG, sou psicóloga. Estou na ONG ali desde 2020, quase 2019 para 2020. Nossa ONG foi crescendo, né, aos poucos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ONG, mas claro que se vocês quiserem conhecer também, já fica um convite. Vocês vão se apaixonar por cada detalhe que a gente tem ali. A gente vai trazer para vocês também. Eu sou pós-graduada, nem vou falar porque dá um livro aí, deixa quieto. Mas vamos resumir, né? Nós tivemos o privilégio de fazer também, escrever o capítulo de um livro de neurociências que fala sobre a ONG A Casa do Ney. Se a gente puder também depois deixar o link para vocês se direcionar e verificar, é muito legal, bacana. Tem outros capítulos também que falam de outras ONGs e assim por diante. E é isso, vou deixar a Adri falar um pouco também sobre a ONG, quem é ela. Vou passar a bola pra Seni. Olha, ela tá esperta. Legal, né? tá fugindo. Bom, eu sou a Seni, eu estou na ONG desde agosto de 2022. Eu entrei na ONG através de um trabalho que eu fui fazer da faculdade e elas me deram a oportunidade de continuar. Eu já tinha essa intenção, né, de fazer algum trabalho social e eu estava cursando psicologia e me formei e continuo com elas. Olha, muito plena. Ela fala. Bom, gente, eu sou a Adriana, sou fundadora e atual presidente da ONG. A Casa do Ney, ela nasceu em um momento de dor, né? Eu costumo dizer que eu transformei a minha dor em amor, né? Em 2018, quando meu irmão foi assassinado, eu caí em depressão, tive tudo que uma pessoa pensa em desistir de motivos para viver. E nós já fazíamos um trabalho social com algumas crianças que a gente conhecia, que eram PCDs, só que assim, o trabalho era aquela coisa. Em Dia das Crianças vamos visitar aquela família, no Natal vamos fazer alguma coisa, algo. Não existia um Adriana, projeto. Você vai continuar falando, tá bom? Isso. Mas eu sempre olho para quem está lá do outro lado, que não conhece algumas siglas. Né? Eu sei o que é PCD, mas para essa pessoa que não sabe o que é, o que significa? O PCD, ele é uma pessoa deficiente, qualquer tipo de deficiência. Pessoa com deficiência. Com deficiência física ou intelectual, que no nosso caso também a gente trabalha com crianças que têm a deficiência intelectual. Ah, entendi. Entendeu? E aí entra tudo como o PCD. Aí depois você teve a tragédia, né, com seu irmão. Isso. Aí você teve depressão, e aí já trabalhava com algumas crianças, e aí... Não existia um trabalho, existia um acompanhamento, né? Aquela coisa que você faz pontual em algumas datas. E depois disso que eu resolvi cair de cabeça com o projeto, que foi aí que eu saí da depressão. Certo. Né? Eu sempre sonhei em ser tia e eu não fui. Então, foi um modo que eu encontrei de ser tia. Hoje eu tenho 258 sobrinhos, mais. Vou contar um É a segredo. tia. É a tia. Eu vou perguntar sobre a missão da Casa Ney, mas eu vou contar um segredo para vocês, tá bom? Eu sou casado há 15 anos. Quando eu namorava com a minha esposa, a mãe dela cuidava de crianças. Eu falava assim, amor, eu não vou na sua casa, porque tem muita criança correndo para lá e para cá. Hoje eu trabalho em um CCA que tem 120 crianças e adolescentes delícia. correndo para lá e para cá, falando tio, 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 tio. Delícia. Mas é uma delícia trabalhar com crianças, que eu falo, Isa, que quando a gente tem 14º, 15º salário, mas não é dinheiro. Não. É um abraço, é um sorriso, é quando ele vem falando assim, tio, aquela atividade que foi passada lá na sala, aquilo que nós fizemos lá na sala, eu consegui fazer em casa e meu pai fez comigo. Isso, É gratificante. para mim, é um 14º, 15º, 16º Na verdade, eu salário. acho que é um chamado, eu acredito que seja um chamado. Eu não tinha intenção de trabalhar com adolescentes. Se tem uma coisa que eu tinha certeza é que eu ia me formar em psicologia
mas eu não ia trabalhar com adolescentes. Mesmo porque eu trabalhava no Instituto de Psicologia durante 16 anos e eu via algumas psicólogas atendendo crianças e adolescentes. Eu falava, isso aí eu sei que eu não quero. E hoje eu trabalho com adolescentes, né? Além do trabalho voluntário que eu faço na ONG, eu trabalho com adolescentes. E é algo assim que só quem está no meio deles para saber o quanto é gratificante. Qual que é a principal missão da Casa Ney? Acredito que seja o acolhimento. Eu não vou falar nada formal, que fica mais fácil até de explicar, né? Mas é o acolhimento, o cuidado, a atenção, o carinho que a gente tem com as crianças. E não só as crianças, mas a família também, né? É um cuidado integral. Então, desde ali da criança que tem algum tipo de deficiência com os irmãos, com os pais, o atendimento, a gente vai contar um pouquinho sobre os atendimentos, mas o atendimento, ele é abrangente. Então, ele já cuida de todo mundo, não só da criança. Por isso que hoje a gente está cuidando de 258 famílias. É um número que vem sempre crescendo, né? E o nosso intuito é crescer muito mais e ter profissionais voluntários para isso. Mas é uma missão de cuidado mesmo. Existe um público específico ou é a comunidade em geral? É a comunidade de deficientes em geral, né? Que seria nós só cadastramos famílias que têm crianças deficientes. E aí, no geral. Porém, hoje a gente tem 80% do atendimento à criança autista. Né? A procura, hoje em dia, é maior das crianças autistas. Eu já fiz essa pergunta já para um psicólogo. E essa pergunta não é que vocês que são psicólogas, vocês não recebam isso como uma afronta ou no termo pejorativo. Mas percebe-se que nos últimos anos, essas pessoas autistas, elas vêm crescendo muito esse número. E eu, particularmente, por ser leigo, eu não coloco esse número não somente na reprodução humana de pessoas que cada vez mais... Mas eu acho que deve ter algo por trás disso daí. A psicologia, ela consegue... falar algo sobre se existe uma raiz ou não existe uma raiz desse? Na verdade, já existiam esses números, mas ele não era trabalhado, né? Então, assim, antes era uma outra deficiência, às vezes colocavam retardo mental, não existia um estudo específico com o autismo. Era camuflado, né? Era camuflado. Então, aos poucos, foi se descobrindo o que é o autismo, o que é um retardo mental, o que é uma deficiência intelectual. E foi sendo os diagnósticos, assim, mais detalhado, né? Mas sempre existiu. Né? Hoje a informação. Algumas pessoas chegam no consultório já e falam, olha, eu acho que meu filho é autista. A pessoa, geralmente, ela já chega com pré-diagnóstico já. Porque ela já investigou muita coisa, ela já leu muita coisa e, de repente, ela chega com uma situação achando que já é aquilo que já está fechado. É um acesso fácil à informação hoje em dia, né? Antigamente, eles eram tratados como a pessoa retardada, a pessoa que tem problema de cabeça. Então, hoje, com as pessoas tendo podendo ter acesso à informação, ficou tudo muito mais fácil. Não é que aumentou o número de conhecimento. De pessoas que têm o conhecimento do que é o autismo. Mas existem pessoas também que, às vezes, por alguma outra situação, também querem colocar que é um autista. Sim. Não todos os diagnósticos. Às vezes não atende um critério, e, na verdade, para fechar um diagnóstico, são todos os critérios. Se sair a gente ainda avalia, né? Então, às vezes, tem uma característica do autismo e daí já fala que é autista. E aí a gente tem que trabalhar na cabeça dessa pessoa para ela entender que não é isso. Não é. Para não chegar e falar, não, você não é. Aí já cria outro bloqueio. Sim. Porque alguns, às vezes, até... eu costumo falar que eles querem como se fosse usar aquilo como um amuleto, né? Então, assim, ok, a criança é autista, a criança é TDAH, mas a criança, ela não é aquilo. Por trás daquilo, ela é uma criança. Ela é um ser humano, né? Isso, ela não é a doença. Então, ela não é o autismo, ela não é o TDAH. Né? Então, você vai abordar alguma situação da forma de trabalhar, a forma de ser, como ela vai conseguir se adaptar àquela situação. Mas ela não é aquilo. Exatamente. É o que eu tenho passado para os adolescentes, que eu tenho acesso, e qualquer pessoa também. Não é porque aquela pessoa aparenta ser diferente que ela não é um ser humano.
Sim. né? É só a aparência dela que é diferente da sua. Mas se você for conversar com ela, a aparência sua também pode ser que ela fale diferente da Em algum dela, aspecto, em alguns com certeza. aspectos. Com certeza. E ambos, todos nós somos seres humanos. Quando nós passamos a respeitar as pessoas, não pelas patologias ou características, né? Mas como ser humano, a Respeitando, né? nossa vida eu acho que seria melhor. Sim. Né? Quer falar? Eu ia fazer até um comentário, é lógico que tem muito isso, mas a gente observa o tanto que as mães e as famílias dentro da ONG, né, vem sofrendo bastante com essa sobrecarga também. Porque às vezes existe um diagnóstico de um filho, e aí vem um outro filho e elas já colocam, né, olha, é um sinal de alerta, mas já deixa essa atenção. Esse meu segundo filho tem alguma questão também, então já vai atrás, e às vezes não é. Né? Às vezes o filho só tem alguma questão porque dá atenção pro primeiro, e aí tem tudo isso, e a gente sabe que a família, né, em si, o cuidado é voltado para a criança que tem alguma deficiência. E o outro, às vezes, vai ficando porque precisa mesmo. De uma atenção, né? Precisa dessa atenção. Um olhar. E aí, às vezes, ele só tá querendo atenção, só o carinho, mas tem todo um contexto, né? Existe mães solos, e aí tem mais dificuldade, então por isso que a gente precisa entender o que acontece dentro de cada família e trabalhar em cima de cada família. Por isso que o interessante é aquilo que você falou, não somente atender a criança, mas também atender a família, né? Sim. O serviço sai bem, não vamos dizer assim, você usou um termo agora há pouco que foi bastante legal. O acolhimento sai maior, para toda a família. Sai completo, para toda a família. Na verdade. Qual é o tipo de atividade que vocês oferecem lá na ONG? Cheguei lá com meu filho que tem autismo, TDAH, e aí a partir de agora, quais são as atividades? Então, na verdade, assim, a ONG ela funciona como uma extensão não só de o que ela tem para oferecer. Normalmente as mães chegam lá com um diagnóstico, eu recebi isso aqui. Ela não sabe nem o que significa. Então, a gente serve como apoio de informação, de pegar na mão e falar assim, olha, ele tem o CID tal, a partir desse momento você pode correr atrás dos seus direitos. Então, tem muitos casos, né, que a gente teve que levar para tirar o bilhete que a criança tem direito, para poder dar entrada no INSS, porque as mães, às vezes, não têm essa informação. Dá um auxílio mais detalhado, né? Isso. Aí, pós isso, a gente tem toda uma conversa, porque existe a família que precisa somente da informação, a família que precisa de questão de alimentação e a família que precisa de terapias. Então, quando você faz esse acolhimento, você consegue saber o que você tem para oferecer. Porque não adianta você chegar lá para mim e falar assim, eu quero passar com uma psicopedagoga. Tá, você quer passar com uma psicopedagoga, mas qual o motivo? Porque, às vezes, o problema não está em pedir uma psicopedagoga. Às vezes, ele está precisando de outra coisa. Eles vão lá, eu quero uma psicopedagoga porque falou que vai ensinar meu filho a ler e escrever. E não é isso. Muitas vezes a questão não é só essa, Não é né? só essa. Tem outras questões. Isso. E aí, nesse acolhimento, quando você percebe qual é a terapia que você pode oferecer a psicopedagogia, você pode oferecer a arte-terapia, você pode estar indicando para a psicologia, para as meninas da psicologia. E aí, onde que a gente vê que talvez não é a criança que precisa de acolhimento, é aquela mãe, é aquele irmão. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai depender muito do que acontece no acolhimento para eu saber o que eu posso oferecer para aquela família. Aquela família, ela vai ser acolhida, a criança vai estar lá fazendo as atividades, mas o foco, às vezes, não vai ser nem tanto a criança, vai ser mais a gente faz uma triagem, no caso, com a família. Legal. Né? E vai orientando conforme cada demanda. E aí, porque hoje a gente tem só voluntários. Certo. Então, assim, como todo mundo é voluntário, fica difícil de falar assim, eu atendo 258 famílias, como que eu vou atender só com 20 voluntários? Então, a gente tem que ter essa triagem. O que é mais necessário? Quais que estão necessitando mais?
De repente, que nem a semana passada a gente teve vários casos que a gente teve que procurar com parceiros vaga para psiquiatria, para neuro, porque tem crianças que estão há mais de 2, 3 anos sem passar no médico. Adriana, me esclarece alguma coisa aqui. Você tem 250 famílias e nenhum trabalhador em tempo integral lá? Não. Todos voluntários. Todos que voluntários. obra bonita, É gente. tudo por amor. Tudo por amor. Tudo voluntário. Mas vocês não ficam lá o tempo integral. Seria uma vontade. Elas não, vontade eu fico. vontade a gente tem, né? Eu Sério? fico, eu sou a única que fico. E assim mesmo não tô indo sempre porque anda faltando verbo. Entendeu? Então quer Mas- dizer que precisamos de verba aí para poder, Sim. né? Porque não adianta chegar lá... Eu costumo falar, E nem só de amor a gente consegue manter sobreviver, a ONG. né? Não adianta chegar lá e falar, Enel, eu amo tanto vocês, Enel. O Enel vai falar Não, assim... Enel não vai falar isso. Fala que bom, Você vai falar, que bom que você gente, ama. Não posso entrar no ônibus e falar, eu tô indo lá pra ONG, viu? Porque eu vou fazer um serviço voluntário, não cola. De repente, por estar com a camiseta, né? O motorista, o cobrador poderia falar, não, tudo bem, você pode Mas descer não aí. funciona Não. assim. Ou companhia sanitária, eu gosto tanto de vocês são tão fofinhos, não rola isso daí. Precisamos de manter verba, né? Alguma forma aí que mantenha vocês. Que através de doações, né? A gente tenta um trabalho de formiguinha. Fala para um amigo, que fala para outro amigo, e assim a gente vai tentando. E como que é a rotina lá? Tem crianças que ficam lá? Não, Como as crianças que é a normalmente, rotina? as crianças normalmente elas vão no horário da terapia. Entendi. A terapia funciona conforme os dias e horários das voluntárias que podem estar indo atender. Então vamos supor, na terça-feira, não vou lembrar o nome. A pessoa atende das 8 ao meio-dia, porque ela vai trabalhar à tarde. Então, desse das 8 ao meio-dia, a cada 40 minutos é atendido uma criança, porque os atendimentos são individuais. A única coisa que a gente tem hoje que é em grupo é o jiu-jitsu. E assim mesmo, algumas crianças têm que fazer no individual. Entendeu? Então, falar assim, uma rotina específica, não tem. Entendeu? É só nos horários da terapia mesmo que eles ficam. Existem algumas mães que super apoiam a gente, super tá ali para ajudar, que elas vão e ficam o dia inteiro. 1 vez ou 2 vezes na semana. Elas vão, fazem faxina, fazem comida, e ali a gente passa o dia inteiro, as crianças ficam lá brincando. Porque, na verdade, assim, a ONG, tem o quê? 1 ano e meio que a gente mudou-se totalmente, Sim. né? Porque até 1 ano e meio atrás a ONG funcionava na minha casa. Então, Na ela garagem. funcionava na garagem da minha casa. Então, não tinha nem como pensar em deixar ninguém lá o dia todo. Então, era só especificamente em distribuição de cesta, roda de conversa com as mães. Por que Casanei? Por causa do meu irmão, que ele era Claudinei. Aí vem A de Adriana, Casa de Acolhimento e Ney de Claudinei. Legal. Outra coisa, são curiosidades, porque aí vai movendo as pessoas que estão nos assistindo e escutando. Existe na família de vocês algum PCD ou não? Não. Todo mundo faz essa pergunta, principalmente para Adriana, né? Não existe. não existe. Mas a minha pergunta ela foi motivada a fazer por quê? Porque às vezes as pessoas elas acham que tem que se mover porque dentro da casa dela existe alguém. E na verdade não, você só tem que ter o amor pelo próximo, independente de como você está vivendo agora, você só tem que ter um olhar para o próximo. Independente se você passa ou não, você precisa, nós, né, seres humanos, temos que sentir a dor do próximo. É que assim, cada um tem uma questão, né? Eu sempre tive vontade de fazer algum trabalho voluntário. E eu sou filha adotiva e eu pensava, sempre sonhei em cursar psicologia para fazer um trabalho com crianças, com adolescentes, mas algo assim, em algum abrigo, que agora no caso não chamamos mais de abrigo, né? Essas casas de acolhimento, assim. A intenção era fazer um acolhimento com eles, algo específico com a dor do abandono, da rejeição. A minha questão era essa. E daí, em 2019, eu perdi uma sobrinha por conta de suicídio. E a Adriana não me conhecia.
Nós não tínhamos amizade. E o irmão dela, quando tinha sumido, que estavam procurando, eu rezei muito para que achasse, porque eu vi as postagens, mas ele era conhecido de amigos meus, né? E eu rezei muito por ele. E depois, a filha dela fazia ginástica com a minha filha, eu fui descobrir que aquela pessoa que eu rezei tanto, que tinha falecido, era irmão dela. E daí eu perdi a minha sobrinha, e ela se aproximou de mim, começou a cuidar de mim de uma forma, assim, como se ela fosse minha melhor amiga, né? Então, ela tem muito isso nela, do amor, do cuidado. Quantas vezes, assim, quando eu iniciei o trabalho através da faculdade na ONG, eu ia para fazer com o meu grupo uma roda de conversa com as mães, algum acolhimento com elas na garagem, ela subia com as crianças para a casa dela para ficar ali com as crianças. Então, assim, o amor é algo que já está nela, né? Ela já tem isso de se doar para o próximo. E algo que vem muito, assim, para mim dela é isso. Você não precisa conhecer a pessoa para você ajudar, para você se doar. Né? Você pode se doar, porque você se doar para uma pessoa que você conhece é até mais fácil, né? Então, assim, eu cheguei lá, esse acolhimento que ela teve comigo, depois a Isa, toda a paciência que ela teve com o meu grupo da faculdade, ensinando tudo, a paciência, o carinho, o amor que elas tiveram, e isso vai contagiando. Tanto que eu entrei para fazer o trabalho e não saí mais. Quero ler 2 versículos para vocês, tá bom? O primeiro versículo é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse daí está lá no livro do Evangelho, segundo São João. Agora, esse mesmo João escreveu um outro livro, que é a primeira epístola de São João, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, 3,16. Aí ele fala bem assim, ó, desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida, eu sempre falo isso, dar a vida não é assim, vem um bandido e ele vai atirar no seu irmão que está ao lado e fala assim, atira em mim. Não é isso somente, né? Mas dar a vida é às vezes você deixar de fazer alguma coisa para você e agora falar assim, eu vou dar um abraço em alguém, eu vou dar uma palavra de incentivo para alguém, eu vou tirar algo, repartir algo que eu tenho e dar para alguém. Isso também é dar um pouquinho da sua vida para o próximo. E às vezes é só isso que a pessoa precisa. Assim, uma coisa que me marcou muito na ONG foi na roda de conversa que nós fizemos assim, e uma mãe, eu cheguei e nós tínhamos organizado um café da manhã e tudo, e eu, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Só que assim, olhando para ela com presença, porque geralmente a gente fala, oi, tudo bem? Mas está no celular, outra coisa. E não, ali olhando para ela com presença. E essa mulher começou a chorar. E eu falei, meu Deus, o que eu falei para a mulher? Daí eu peguei assim, segurei na mão dela, eu falei, tudo bem com você? O que está acontecendo? Daí ela chorou. Depois de muito tempo, ela se acalmou, dei um pouco de água, daí ela falou assim, você sabe quanto tempo alguém não me pergunta se está tudo bem? Nossa Senhora! Aquilo, sabe? Porque eu falei, gente, quantas vezes eu pergunto para as pessoas se está tudo bem, mas naquele momento eu senti que eu estava ali presente para ela e fez a diferença. Ela falou, estou uma semana sem dormir. Trocaram a medicação do filho dela e ela estava sem dormir. Ela falou que morava próximo da família, mas que a família não ajudava de alguma forma, porque às vezes acha que é manha, né? Então, às vezes as pessoas criticam e não sabem a dor, o peso que aquela mãe leva, né? Então, isso foi algo assim que toda vez que eu lembro é algo que me emociona, porque... Às vezes a gente passa e fala, oi, tudo bem, automático, né? Sim. Totalmente. E não presta atenção se realmente a pessoa sem tá bem. presença, sem olhar. Se você for perguntar para todo mundo se realmente a pessoa tá bem, alguém sempre tem alguma coisa para falar. Sim. E mesmo que esteja bem, falar o porquê, né? O porquê que tá bem. E às vezes é automático, oi, tudo bem? E isso faz uma diferença muito grande. Quando você leu esses versículos, eu lembrei que
Eu não tinha propósito. Eu sempre gostei de ajudar com coisas simples, não tamanho igual é a ONG hoje. Mas eu não tinha propósito de ajudar e eu acredito que todo mundo tem uma missão, né? E a gente tem essa missão na Terra. E a gente precisa pegar essa missão e fazer, porque senão a gente está sobrevivendo, né? Não está vivendo. Então, a ONG, ela foi uma missão dada nas minhas mãos. Hoje eu moro em Sorocaba, mas eu morava em São Paulo, foi próximo, foi me apresentado, foi coisa de Deus mesmo. E quantas vezes em Sorocaba mesmo eu parava e falava, eu não consigo ir na ONG hoje, o que eu vou fazer? Às vezes tem alguma questão de tempo mesmo, não tinha tempo para ir, ou porque a nossa vida hoje é mais corrida mesmo. E aí quando eu parava e falava, não, mas essa foi a minha missão. E muitas vezes eu falei com os meus pais, todo mundo, não, eu preciso ir. Todo mundo falava, mas você vai sair de Sorocaba e vou. E eu chegava lá de um jeito e todas as vezes que eu chego na ONG de um jeito, eu saio de outro. Eu saio transformada. E às vezes não tem nem criança, é uma conversa que a gente fala. Ou às vezes quando tem as crianças, nossa, eu sou outra pessoa. Eu chego em casa cansada fisicamente, porque a gente cansa, correria. Mas é um pensamento totalmente diferente. Mentalmente. Emocionalmente, um alívio na alma, tá né? totalmente diferente. Então, né? é uma missão. E aí a gente precisa entender qual que é a nossa missão e seguir isso. Porque senão você está só sobrevivendo. Mas Na o que você tá fazendo? Na nossa igreja, nós temos um lema. A nossa igreja é a Igreja Resgatando Valores, por isso o RV. E a gente sempre fala assim, mas o que você está fazendo? Está te trazendo vida? Porque às vezes pode te trazer recursos financeiros, mas está te matando por dentro. Com certeza. O que você está fazendo está te trazendo vida? E além de estar trazendo vida para você, está trazendo vida para outras pessoas? Porque não é isso que você falou, Isa, é o mais importante, eu acho que deveria de todo ser humano poder entender. Que ou a gente só sobrevive, ou a gente vive. Tá certo que muitas vezes a gente não vai fazer aquilo que a gente gostaria, né? Nem todo momento. Mas quando a gente encontra a nossa missão de vida, né? Mesmo que seja num sacrifício como Jesus fez, mesmo que seja o sacrifício de vir de Sorocaba para cá, mesmo que às vezes seja o sacrifício de sempre estar lembrando, poxa, algo aconteceu no passado, mas hoje isso me traz uma vida que se eu ganhasse todo o dinheiro do mundo... Não paga. Não paga o 13º, 14º De maneira alguma. salário. De maneira alguma. Qual que é o maior desafio que vocês têm para estar mantendo a Casa Ney? O financeiro, O né? financeiro. E o voluntariado também. A questão da mão de obra, do voluntariado, que hoje em dia está bem complicado, né? Porque eu acredito que teve muito... A gente teve bastante voluntário no início do ano, por causa da questão dos estagiários, mas agora, nesse semestre, já não tem, né? Então, o voluntariado está bem difícil. E a parte financeira. Porque, assim, nós sobrevivemos como? Rifa. Aí, a gente tem o pessoal da psicopedagogia, por exemplo. A gente cobra R$30 por mês de quem pode. Não é... A pessoa falou, eu não tenho como pagar. Então, ela vai continuar fazendo. Sendo atendida. E aí, a gente cobra R$30 por mês. E aí, esses R$30 tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar meu transporte, alimentação, porque às vezes as crianças chegam lá, eles querem tomar um suco, querem beber uma água, querem comer um pão. E a gente tem que ter isso lá. Entendeu? E da boa vontade das pessoas. A gente pode dizer que a Casa Ney, além de ser uma ONG, é uma casa terapeuta também? Ou não? Sim, é errado por os causa termos? das terapias. Uma terapia dessa, se uma pessoa com condições for fazer, não é R$30. Não, a gente cobra R$30 por mês, não é R$30 por mês, aí mas Nem por É um valor simbólico. Na Simbólico. verdade, por sessão, você vai pagar aí em torno dos seus R$250, R$300. A mais. Por sessão. Pra mais. Por sessão. Isso num valor solidário. Né? Porque isso até por mais. sessão. Então, você que é empresário, você que é professor de alunos da área da psicologia, você que é professor aí da área até de pessoas que estão se formando no serviço social, tá? Procura a Casa Ney,
tá bom? A gente vai deixar as informações aqui embaixo, aqui. Ajuda de alguma forma. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho de alguns relatos que acontecem lá, né? Mas ajuda. Você levar estagiários para lá, na verdade você não está nem ajudando, você só está fazendo o seu papel que você deve fazer. Você como empresário está ajudando, você só está fazendo o seu papel só. Então, faça o seu papel, abra o seu coração. Se você é cristão, olha só que se essa palavra que eu li agora serve para você, você é cristão ou se identificou, dê a sua vida, um pedacinho da sua vida para pessoas que realmente precisam, pessoas que estão em situação vulnerável, tá bom? Uma situação assim que marcou a vida de vocês lá na Casa Ney. Nossa, São são tantas. Pode perguntar pra todo mundo. Eu quero, já... Pode ir. No meu primeiro atendimento, a Adriana me mandou uma mensagem, acho que eu tava uma semana na ONG. O caso é assim, 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 você vai lá? Aí eu, na minha cabeça, não, mas eu digitei um sim, né? E agora? Como que eu vou? Não tenho nem estrutura pra isso. Eram crianças com alguma situação ali de saúde precária. Não era só uma dor de cabeça, era algo precário, mas daí a gente não abre mais por privacidade mesmo. Mas era algo que chamava atenção de alguma forma. E aquelas crianças, eu fui, né, morrendo de medo, o que eu vou falar. E ela falou assim, eu não vou trabalhar com criança. Eu já cheguei falando, assim. não vou trabalhar com criança. Hoje minha agenda é 90% criança, tá? Eu vou só abrir um parênteses, você vai continuar. Claro. Eu tô vendo uma amiga aqui que falou que não ia trabalhar. Eu tô vendo um amigo propósito. aqui. Não Eu tô vendo falei um amigo não. aqui que falou que não ia trabalhar. E eu tô vendo uma amiga aqui que falou que Eu não ia trabalho trabalhar. com uma pessoa que ele fala pra mim, ele fala, você tem um propósito, você tá aqui porque você tem um propósito. Tá vendo? E realmente é isso. Uma dica, gente, nunca falem não vou fazer, porque vocês vão. Então eu falei que eu não ia atender a criança, não ia atender, hoje minha agenda é 90% criança, eu adoro atender criança. E aí eu cheguei lá e foi libertador. Foi aquela situação que fez com que eu realmente engajasse na ONG. Então foram crianças que me abraçaram, a gente tratou ali desde o início, hoje elas ainda estão com a gente na ONG, são 3 a 4 crianças e é uma avó que cuida dessas crianças, então todo trabalho ele faz a diferença. Então toda casa que a gente entra, a gente vai ter uma história para contar e também marca toda casa. Pode ir pro seu. Olha. Então, a minha foi foi antes, da verdade, de começar a ONG, né? Meu irmão faleceu em setembro, em outubro eu tinha uma festa que era só para aquele núcleo de famílias que a gente ajudava na época, e eu falei, eu não vou mais fazer essa festa, eu não quero, não vou mais fazer nada social, porque tinha perdido o rumo, né? Tiraram meu irmão, e aí você se revolta com o mundo. E aí, naquele momento, meus filhos me cobraram. Até foi uma época que eu rejeitei de ir para a igreja. E eles falaram, não, mãe, você sempre levou a gente, você vai continuar indo e vamos. E aí, eu fui fazer essa festa no Dia das Crianças. E aí, tinha uma menina, né, que graças a Deus ela continua viva. Ela estava desenganada dos médicos já, com câncer cerebral. Então, ela não podia sair de casa e tudo. E o meu pai foi buscar ela de carro. E quando ela chegou na festa, com um bonezinho, assim, não podia tomar sol nem nada, ela chegou perto de mim, segurou na minha mão e falou assim, tia, não desiste de mim, não desiste de nós. E naquele momento eu senti Deus falando comigo. Foi ali que nasceu o desejo de fazer algo por aquelas crianças que estavam ali, por aquelas famílias que estavam ali. E a partir dali que nasceu realmente vamos agora desenvolver um projeto, ver como que faz esse projeto. Porque eu sou formada em turismo. Então, assim, não tinha nem ideia de como fazer um estatuto, de como funcionava uma ONG. Então, eu acho que esse momento, para mim, foi... Assim,
A direção que faltava. Deus veio ali e falou pra ela, vai lá e conversa com a Adriana que ela precisa. Vocês aí talvez não estejam vendo, mas o olhinho dela tá bem cheio de água, bem E toda cheio vez de que ela lágrimas. fala, ela se emociona. Foi isso uma vez, não. Toda vez. A gente vê, ou ela isso daí é pra gente ter mais o que falar, ou ela é muito artista, coisa que eu não tô achando, ela é muito verdadeira. E pelo que eu passo também, onde que eu trabalho, eu só vejo verdade, só nos relatos, que pra mim, de novo, é o meu 13º salário, 14º, 15º, frases, coisas como essa. Quer comentar alguma coisa? Quer falar? Eu tenho um outro caso também de uma adolescente que estava em depressão, foi abandonada. E eu fui fazer o acolhimento dela. É algo que, assim, naquele dia eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Porque ela falou assim, conforme ela começou a descrever a situação e tudo, e eu fui falando para ela, e ela falou, é isso mesmo. Como você sabe dessa minha dor? Né? E assim, pelo fato de eu ser filha adotiva, alguns sentimentos, alguns questionamentos, assim, eu sei, porque eu também fiz, né? E daí, quando ela falou, é isso. E por que as pessoas me julgam quando eu falo? Porque as pessoas costumam falar para mim, mas porque você não pode reclamar. Você é adotiva, mas você tem uma família que te acolheu. E não é isso. A dor que a pessoa sente, a dúvida que a pessoa tem, não é sobre o amor da família que acolheu ela. Não é isso. Ela teve uma família, graças a Deus eu tive uma família. Tenho uma família que me acolheu e me deu de tudo, mas a questão da minha dor não era essa. E a questão dessa menina também não era essa. Então, isso é algo assim que marcou muito. Muito, muito, muito. Nós, né, no nosso grupo de supervisão, a gente sempre comenta dos casos, aí eu falo, pessoal, cada um tem o paciente que merece, principalmente pra Isso. Zeni. Olha só, um caso que aconteceu com ela, né? E aí ela precisava trabalhar essa dor dela também. Então veio ali pra ela trabalhar essa dor aos poucos. E aí cada um, engraçado que dentro do grupo, cada um existe. Nós somos humanos, psicólogos, né? Também. Porque todo mundo acha que não. Que não pode ter dor. É um ser de luz. Não pode. Mas assim, cada um vai tendo um paciente conforme a sua história. E vai trabalhando. É muito coisa de Deus, assim. Não é só a ciência, né? É algo espiritual mesmo, porque cada um vai trabalhando de alguma forma. E é lindo, assim, quando a gente tem o encontro, o pessoal começa a comentar e eu falo, gente, eu não acredito que isso acontece. Eu lembro quando eu comecei a atender na ONG os adolescentes, e daí quando começou a chegar alguns casos assim que ia reverberando em mim, eu falava, não, Isa, não é possível. Eu falei, ela deve ter feito a triagem, ela tá fazendo de propósito, ela sabe que isso é a minha dor e ela tá jogando pra mim. Daí ela falava, não, é assim mesmo, é assim. Ela sempre com essa paciência, é assim, calma. Vai acontecendo, tem situações que vão aparecer para você e realmente faz sentido. Você é algo particular agora, tá bom? Se você quiser falar, tudo bem. Se não quiser falar, tudo bem. Qual foi a sua maior dor? Se você não quiser falar, tudo certo. Não, hoje eu falo tranquilo, porque eu tenho uma irmã, ela sempre falava assim para mim. Ela é minha irmã e minha madrinha. Ela falava assim para mim, por que você é tão revoltada desse jeito? Você tem muita mágoa no seu coração. Deus te presenteou com a gente. Você tem a gente. Eu falava para ela, você acha que isso é bom? Você acha que isso é suficiente? Porque faltava alguma coisa. Sempre faltou alguma coisa. Eu ficava olhando para o céu, assim, porque eu falava, caramba, olha o peso que tem uma mãe. Porque eu nunca questionei, em nenhum momento, por que meu pai me abandonou. Eu sempre me questionava, por que minha mãe me abandonou? Como que uma mãe, nem um cachorro, um animal tem coragem de ter um filho e abandonar? Como que uma pessoa teve um filho e abandonou? Então, eu questionava muito isso. A minha vida inteira eu ficava olhando para o céu, assim, e pensava. E daí, vivi a minha vida toda. Agora eu vim fazer terapia depois de velha, né?
Porque se os meus pais tivessem conhecimento que tem hoje em dia, lá atrás eles teriam colocado eu para fazer terapia. Mas não julgo eles não terem colocado, porque eles não sabiam, eles não tinham condições, nada disso. E, na verdade, eu fui criada por um casal, que, na verdade, eu fui criada por ela, pela minha mãe, porque, assim, o meu pai, vamos ver se você vai entender, o meu pai, que era meu pai adotivo, ele não era meu pai adotivo, ele era meu pai biológico. E eu vim descobrir isso há 2 anos atrás, quando ele estava prestes a falecer. Né? Fez 2 anos agora que ele faleceu. 6 meses antes dele falecer, ele me chamou e contou. A minha vida toda eu perguntei para ele: pai, eu sou sua filha? Ele falava: claro que você é minha filha. Como que você não é minha filha? Os outros são meus filhos, você é minha filha. E eu sempre pareci muito com uma irmã minha. E assim, ele se separou da esposa dele, eu devia ter uns 4 anos. Então, assim, eu era filha dele, ele se separou da esposa dele, não contou para ela que eu era fruto de uma traição. Essa mulher ficou me criando a vida toda, me deu amor, cuidado, carinho e tudo, sendo que eu era fruto de uma traição do marido dela. Ele foi embora e deixou o presente para ela, né? E assim, eu falo, se hoje eu conheço o verdadeiro significado do amor, é através dela. Porque ela sempre teve dúvida, porque as pessoas falavam: essa menina deve ser filha dele, é caso dele. E assim, ela nunca fez diferença. O pessoal tem muito isso. Não pega filho adotivo porque não sabe se vai dar porque presta, pode crescer, não tem uma boa índole, que não sei o quê. Ela tem mais 4 filhos. E o amor que ela tem por mim, depois quando minhas irmãs verem, elas vão xingar. Mas o amor que ela tem por mim é muito maior do que ela tem pelas outras. Você não tem noção. Se ela te conhecer, não é porque eu tô falando, não. Se ela te conhecer, ela vai falar isso. O amor que ela tem por mim. E assim, daí quando ele faleceu, eu falei: não posso deixar ela enganada. Eu tenho que contar pra ela. Daí eu contei, com lágrimas, chorando, me acabando, porque eu falei: ela vai morrer. Ela falou assim: pra mim não muda nada. Sempre te amei e vou continuar te amando. Que lindo. Aquilo, assim, quebrou, sabe? Então, eu acho que é algo que faz muita diferença. Eu acho que a gente pode... Às vezes o pessoal vê muito assim e fala: você é muito boazinha, você quer ajudar todo mundo, você devia ser assistente social. Esses dias eu ouvi isso: você devia ser assistente social, você quer ajudar todo mundo, você quer fazer... Mas não é, porque eu tive esse olhar, sabe? Alguém fez por mim. E o que ressignificou minha história foi quando meu pai, no leito de morte, ele falou pra mim: eu não podia... Eu falei: por que você nunca me contou? Eu vivi minha vida inteira enganada. Ele falou: eu não podia te contar, porque eu tinha prometido pra sua mãe biológica, ela queria dar você pra uma outra pessoa. E eu fiz um acordo com ela: se ela desse você pra mim, que eu não iria contar, porque o medo dela era o quê? Dele contar pra esposa dele que eu era fruto de um caso dele e a esposa dele judiar. Então, isso ressignificou a minha história. Porque eu sempre xinguei essa minha mãe biológica, que ela não prestava, sempre critiquei, sempre condenei, porque eu achei que ela não me amava. Sim. E, na verdade, em algum momento ela me amou. Quando ela ficou preocupada se a esposa dele ia judiar de mim, então ela teve uma preocupação. Então, ali mudou. Não que hoje eu seja um ser completamente de luz, mas melhorei bastante, vocês não têm ideia. Um caso na Bíblia é sobre mãe também, assim. Chegou 2 mães diante do rei Salomão. Então, 2 mães que estavam com um filho que perdeu ali o filho morreu porque as 2 estavam dormindo próximo. E aí, o filho que estava vivo, Salomão virou e falou assim: traz a espada aqui, soldado, vamos cortar essa criança no meio. E uma das mães virou e falou assim: não. Pegue essa criança e pode dar para ela. Salomão virou e falou assim: de quem é a mãe? É lógico, daquela que queria o filho vivo. Né? E eu acho que isso remete muito à sua história. E às vezes a gente só precisa de entender que um erro, ou um aparente erro, na verdade, só é uma forma de falar assim: olha, eu estou tentando fazer a coisa certa. Eu tenho uma pergunta muito especial. Qual foi, Adriana, o momento assim que você
foi mais difícil, assim, para você na ONG? Nossa, são tantos. Mas eu tive a questão da aceitação da missão e... eu acho que uns 6... Quando a gente saiu da minha casa, que a gente foi lá para uma casa que emprestaram pra gente por 6 meses, e eu tinha só 6 meses para ficar naquela casa. E eu falei, pronto, deu 6 meses, eu vou ter que voltar pra minha garagem. E ali foi um baque grande pra gente, né? Que a gente pensou que ia decolar e de repente a gente viu um buraco. E aí, só que eu sou muito assim, eu vou conseguir. Como eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou conseguir. E aí foi quando eu consegui, realmente, a gente mudou para uma casa bem maior. Eu falei, nossa, agora tá tudo maravilhoso. Mas mal eu sabia que tava começando os problemas. Então, eu falo, desafio, eu acho que eu tenho todo dia, né? É difícil até citar, assim. E força maior. Também, né? Uma frase que você resume o impacto que a Casa do Ney faz na sociedade onde vocês estão localizados. Ou localizadas, né? O cuidado é uma palavra, né, muito forte. A gente acha que o cuidado, ele é olhar ali e falar, olha, vai por esse caminho. Mas a gente pega a família na mão, né? Então, o que vocês estão precisando através dessa triagem que a gente faz com as famílias a criança, ela precisa do acolhimento, depois ela vai para a psicologia, é uma alimentação, é a psicopedagogia, é um jiu-jitsu. Então, isso é o cuidado, é realmente o que a gente faz para aquela família, aquela criança. O apoio, né? E o apoio. Emocional. Então, isso é impactante. Porque, às vezes, nem um tio, um primo, uma outra família quer saber daquela família que tem a criança com alguma deficiência. E esse acolhimento, quando a gente vê principalmente nas festas, né? Final de ano, a gente sempre está fazendo o Dia das Crianças, alguma festa, algum evento, e a gente vê o tanto que eles são acolhidos entre eles mesmo. E isso faz a diferença, esse impacto no cuidado integral. A orientação para eles seguirem o caminho deles, né? Porque é o emocional, é o social. A gente tenta, de alguma forma, dar algum recurso, ajudar eles de alguma forma com que eles possam trilhar o caminho deles. Eu costumo falar assim, não é só entregar uma cesta básica. Não. A gente ajuda eles de outras maneiras também. Eu costumo dizer que a Casa do Ney se resume em empatia, que falta tanto na sociedade. Porque nós somos... Se colocar no lugar do outro, né? Porque Isa e eu somos fundadoras, né? Presidente e vice-presidente. Nós não temos crianças deficientes. E dos voluntários, só uma que tem. Uma. O restante nenhum tem também. E a gente consegue ter essa visão que, às vezes, nem quem tem consegue. Nenhum familiar consegue. Então, eu acredito que a base da Casa do Ney é a empatia. Certo. A sociedade local, como que ela pode estar contribuindo? Qual que é a forma que ela pode entrar em contato com vocês? Então, ela pode estar entrando em contato com a gente tanto pelo WhatsApp quanto pelas nossas redes sociais. E eu costumo dizer que toda ajuda é bem-vinda, né? Então, todo voluntariado, tanto da parte de saúde como da parte da educação, pode estar ajudando, né? As terapeutas, pedagoga, psicopedagoga, fono, o pessoal do esporte também. E, Adri, eu não tenho uma formação. O que eu posso fazer na ONG? Você pode ir lá limpar, ajudar. Agora a gente está com um terreno, pode ir lá limpar o terreno, pode ajudar a plantar. Basta a pessoa querer. Serviço não falta. Tem sempre alguma coisa para fazer. Tem sempre alguma coisa. Vai buscar tampinha, a gente junta tampinha, tá? A gente junta tampinha para pagar a conta. Então, vai buscar tampinha pra gente, enfeita galão para deixar nos estabelecimentos. Então, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Vocês têm parceria com outras instituições? A gente tem em parceria com o Capacita-me, né? Que o Capacita-me é uma das instituições que ajuda bastante a gente. A Ciclovida, né? A Ciclovida tem ajudado muito a gente. É um projeto aí que também nasceu de uma dor dos pais, de uma pessoa que faleceu também de acidente.
Então, eles têm sido, assim, uns padrinhos enormes pra gente. Sidney. O doutor Sidney Cruz, né, antigo vereador, hoje ele está na habitação. Hoje, graças a Deus, o terreno que nós estamos é graças a ele, né, ele que deu esse empurrão pra gente. Tem a... Esqueci o nome. Não esquece do César. O DJ César. Tava me cobrando aqui. Não esquece Ele tava dele. cobrando aqui. O DJ César, que ajuda também bastante a gente. Nosso César é PECTEC, né? Que ajudou a gente lá com os computadores também. Tem mais. Acredito Tem- que os psicólogos também fazem uma às diferença vezes, muito grande, porque eles trabalham, né? Cada um tem ali o seu CLT e eles também fazem o atendimento, é o voluntário, mas de alguma forma é um atendimento ali uma vez por semana, ou quinzenal. E os nossos voluntários também têm ajudado. Acho que é isso de ajuda. E daqui para frente, qual é o próximo passo que a ONG deseja dar? A ONG vai ser o Centro de Referência Criança PCD na Zona Sul. Isso. Pode escrever aí, tá? Olha a determinação, hein? Ela já profetizou, você não tá entendendo. Nós seremos um Centro de Referência Criança PCD Com no extremo da certeza. Zona Sul. Adriana, mas ser um Centro de Referência a criança PCD na Zona Sul é o quê? É ter uma equipe multidisciplinar para pegar essa criança do acolhimento, as terapias, a necessidade com as famílias, tudo lá dentro. Desde o atendimento médico, Ao tudo. esporte. Ao esporte, tudo. Legal. Pode Bacana, colocar aí no seu bacana. caderninho. Nossa, Depois a gente vai voltar pra te contar, hein? Tá registrado aí, vamos ver. Eu acredito que pode ser sim. Sabe por que eu acredito? Eu acredito no ser humano, na força do ser humano. As pessoas, elas acham que porque o seu trabalho é pequeno, o de vocês é grande, né? Mas eu estou falando para muitas pessoas, porque o trabalho dessa pessoa é pequeno, ou porque ela não tem recursos, que ela não pode ser aquilo que ela um dia sonhou ser. Sim. Né? Na verdade, nós todos podemos ser muito mais do que nós imaginamos. Basta simplesmente você todos os dias ter fé no Senhor, você acreditar naquilo que você quer, ter o seu trabalho consistente, limpo, que as coisas irão acontecer naturalmente. Né? Quantos voluntários não se achegam todos os dias à casa do Ney? Assim, e eu acredito que vocês ficam se perguntando, da onde que vem essa pessoa? Da onde que apareceu essa pessoa? E eu acredito que pessoas maiores ainda, outras pessoas aparecerão e vocês vão ver que é a determinação de vocês mesmos, né? Aquilo que vocês colocam. Eu gosto muito de colocar, Isa, a minha vida baseada na Bíblia. Então, tudo eu vou lá na Bíblia, a Bíblia. E a Bíblia fala que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente, nós temos o poder de se tornar ser. Atraímos, né? Há outras pessoas que falam, aquilo que você joga para o universo joga para você novamente, mas a gente usa... Cada um, né, dentro do que acredita, dentro né? do que acredita. Mas eu acredito muito que as pessoas, elas precisam de voltar a sonhar. E aí eu volto de novo para a Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor faria nos voltar a sonhar. Então, quando você tem o Senhor na sua vida com esse sentimento de ajudar o próximo, com certeza uma coisa acontece, expande. Aquilo que realmente é de Deus vai se expandir. Aquilo que não é, vai parar. Isso é lindo, hein? Isso foi uma resposta já, hein? É um sacrifício, é dor. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje vem lá de Sorocaba e acontece isso, acontece aquilo e tal, mas só vocês sabem as noites, os choros, as humilhações, as dificuldades que passaram, mas vocês não estão deixando um legado negativo na sociedade, não. Irão lembrar que lá no extremo da Zona Sul passou a Isa, passou a Adriana, passou a Seni, passou outras mulheres, passou outros homens que fizeram a diferença naquele lugar, que influenciaram pessoas, e eu tenho certeza absoluta que famílias passaram ali e falaram a seguinte frase, o que será que eu posso fazer com o próximo também? Eu tenho certeza absoluta que passaram.
A importância que vocês, às vezes, o impacto que vocês dão, às vezes, não é somente naquelas pessoas que ali vão ou nas famílias que ali estão, mas também quantas famílias que não são alcançadas com a palavra de incentivo que você dá nos atendimentos, nas rodas de conversa. Verdade. Né? Quantas famílias hoje não são alcançadas por um projeto que um dia que você fala assim, eu não quero. Exatamente. Né? Quantas famílias agora estão assistindo, quantas pessoas estão assistindo, estão passando pelo mesmo impacto que um dia que você passou, fala assim, eu vou montar uma ONG. E agora nessa nossa roda de conversa aqui, que aqui não deixa de ser uma roda de conversa, sabe de uma coisa? Eu também vou ajudar o próximo, porque eu posso ajudar. Tem um pouquinho aqui. E às vezes é um abraço, é um brinquedo que você não está usando na sua casa, é uma roupa que não serve mais, de repente não serve para você, mas para o outro é algo que tem muito valor. Né? Às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Quanto tempo que tem a Casa do Ney? A Casa do Ney, a gente está batendo cabeça aí já há 6 anos. Não, 6 anos. 6. Mas de documentação a gente está com 4 anos. Porque a documentação é bem complicada. A gente tem na nossa igreja também uma ONG, a gente sabe certificados. É bem muito complicado. certificado. É bem burocrático. Se a Casa do Ney não existisse hoje... Caramba, que pergunta. Você falou assim, eu já fiquei, nossa. Não consigo pensar, fala. Também, eu não consigo pensar. Se ela em não voltar. existisse hoje, qual o impacto que traria para essas famílias? Nossa, eles ficariam totalmente sem rede, sem apoio, porque tem algumas famílias ali que eles só têm a gente, sabe? Então, principalmente, mais ainda a Adriana. Porque tem pessoas que, assim, que são mães solos, às vezes vão para lá para ficar com a Adriana. Ah, vem aqui, vou passar o dia aqui. Porque só tem a Adriana. E na verdade, assim, a região, eu falo, não sei o que está acontecendo, porque o pessoal do CRAS manda as famílias para a gente, o pessoal do SER, porque as famílias vão lá para ser atendidas e aí eles não têm um apoio. Aí eles falam, vai lá na Casa do Ney. Eles fazem encaminhamento. A gente outro dia recebeu um encaminhamento de um hospital grande. Eu falei para as meninas, gente, a gente está sendo reconhecido. Estamos importantes, tá? Estamos importantes. Eu nem acreditei. Quando chegou lá o encaminhamento, eu falei, encaminhamento para a Casa do Ney. E veio de um hospital grande, né? Aí você fala assim, nossa, gente, então a gente nem sabe, já está sendo referência. Prefeito, governador, a sociedade está fazendo o trabalho que você não faz, que os recursos cheguem, a gente volta com vocês por causa desse pessoal que faz esse trabalho. Exatamente. E aí a gente fala assim, bom, então, se eles não estão tendo o apoio do CRAS, se eles não estão tendo o apoio do SER e eles estão vindo buscar a gente, se a gente não existisse, eles não têm para onde correr. Porque pelo menos que a gente não tenha o atendimento, que esteja lá na lista de espera da psicologia, da psicopedagogia, mas a gente tem o acolhimento, o sentar, o ouvir, o dividir com as outras mães, porque às vezes, fulano tá tomando a medicação X, não tá fazendo efeito. A outra fala, o meu funcionou. Então, a gente tem que trocar o laboratório. E isso só vai ter essa informação quem usa. Se o CRAS está envolvido, gente, vamos fazer um relatório com esse palhelheiros aí, pegar a assinatura, ir lá no CRAS e falar assim, ô CRAS, tem que batalhar pela gente lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano para que cheguem os recursos até nós aqui. Eles só encaminham pra gente. Só. Simples assim. Qual foi o momento mais feliz que você passou lá na ONG? Eu acho que foi agora, recentemente. Depois de todo um furacão que a gente passou, a gente adquiriu um terreno que, assim, só tem uma casa, né? Com 2 quartos, que eu cheguei lá e quebrei tudo. Mas acho que as coisas aconteceram, assim, numa emoção tão grande que eu tava tão pilhada e não tinha percebido. A gente fez uma mudança correndo no final de semana e na segunda-feira, quando eu cheguei naquele lugar, eu falei... eu vou plantar meu pé aqui. Porque aqui a gente vai germinar. Então, eu acho que aquele momento foi a hora que eu falei, eu saí da minha garagem. A gente prosperou e a gente vai crescer.
né? Então, foi recentemente, tem 6 meses que a gente tá lá. E eu acho que naquele momento, eu falei, agora eu tenho certeza do que Deus quer de mim. Porque ele me tirou da minha garagem, me levou para uma outra situação que não deu certo. E aí, de uma hora para outra, eu não tinha lugar para ir. E, de repente, eu tinha um terreno, uma chácara. Tudo bem, tá lá para construir, mas nós vamos construir. Então, acho que foi o momento mais emocionante, que foi a hora que eu percebi mesmo que o projeto não sou eu, não é os voluntários. O projeto é a mão de Deus. Porque ninguém compra um terreno, uma chácara, sem R$1 no bolso. Eu não tinha dinheiro nem para fazer a documentação no cartório. Entendeu? Eu não tinha dinheiro nem para isso. Adriana, eu quero falar uma coisa para você que eu senti aqui. Você é extremamente necessária para aquele lugar. Não deixe que as coisas do passado ou algo barre a excelência que Deus planejou para você ser naquele lugar. Eu acredito muito que essas pessoas que estão ao redor seu, elas não estão só porque, eu tenho uma amizade, e o projeto é legal, por causa... Não, mas todo mundo vê em você uma liderança. Uma liderança que pode fazer, sim, uma diferença e atrair muito mais pessoas. Atrair muito mais recursos. Então, você é extremamente... Quando você estava falando, né, vinha muito no meu coração de falar isso. Você é extremamente importante para aquele lugar onde Deus te estabeleceu. Independente de religião, independente de crença, pode ter certeza que tem pessoas que só são o que são. Talvez não estão no lugar que você gostaria que estivesse, mas só estão onde que estão, porque um dia você aceitou algo que veio diretamente do coração de Deus. Então, nunca baixe a cabeça. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, eu sei que muitas vezes dá vontade de falar assim, mas será que vai dar certo? Será que realmente... Mas continua persistindo, porque eu acho que cada sinalzinho desse vem lá de outra cidade e vem recursos da onde e aparece isso e aquilo. Eu acho que cada sinalzinho desse é um quebra-cabeça que vai se encaixando para a grande obra que Deus tem a fazer na sua vida. Gostaria que vocês dessem um último recado para as pessoas que estão nos escutando. Bora lá. Eu também gostaria, depois do último recado, que vocês apresentassem ali que vem uma equipe com vocês lá, uma equipe de pessoas maravilhosas. Veio o fotógrafo, veio o empresário, veio a moça das finanças lá. Aquela ali Depois vocês apresentam. Dê a última mensagem e vocês apresentam a equipe de vocês. Bom, eu acredito que todos os nossos pensamentos geram comportamentos, se isso é científico, igual você mesmo comentou agora, né? O que a gente está pensando? É o que vai ser gerado ali. Então, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em ajudar o próximo? Estão pensando em se ajudar? Estão pensando mais em vocês? E isso fica como uma reflexão para todo mundo mesmo. Porque se você está pronto para ajudar outra pessoa, provavelmente você está se ajudando primeiro. Porque quando a gente estende a mão, é porque a gente já está se ajudando e tem alguma força dentro de nós. Então, o que você está pensando? Se você ficar naquela ruminação, um monte de reclamações e pensamentos negativos, você vai ficar só ali. É um ciclo vicioso. Mas se você coloca dentro do seu próprio pensamento, eu vou conseguir, igual um dia saiu da boca da Adriana há alguns anos atrás. Hoje a gente já está em um espaço nosso. E mesmo isso é 1% da fé e é onde a gente vai chegar. Então, é o que você quer fazer daqui pra frente. Se hoje você tem muita reclamação, muita ruminação, o que você quer fazer daqui pra frente? Você quer mudar? Quer fazer algo diferente? É o viver, né? Não sobreviver. E se você consegue, de alguma forma, ajudar a ONG também... Vai ficar aqui as nossas redes sociais. Então, é uma ajuda até com a mão de obra, uma ajuda com uma alimentação. Qualquer ajuda ela é bem-vinda. E a gente está disposto também a receber vocês conhecerem a ONG de alguma forma. Fica um convite também para você ir lá conhecer e participar do nosso projeto de alguma forma. Espero que logo vocês estejam em breve lá.
E é um agradecimento mesmo por esse momento, foi muito importante. Eu acho que não é só uma conversa, é algo além disso. E agradecer principalmente o podcast, né, que deu essa oportunidade para falar sobre nossa história um pouquinho. Legal. E a comida tava maravilhosa. Maravilhosa. Dona Irene. Dona Irene arrasou. Eu vou terminar de comer, viu? É que na câmera não dá. Então, vocês querem... Acho que a Isa Não, já. resumiu tudo. Completem. Quem é o nosso amigo que está nos... Ali, nosso amigo é o esposo da Isa. Meu motorista particular É. em breve. É o executivo. Chamem ele para as corridas. A minha filha, que é a faz tudo da ONG também, Rafinha. Né? A Rafa, ela mexe nas redes sociais, brinca com as crianças. Tem algumas crianças que chegam lá e falam assim, eu quero fazer terapia com a Rafa. E aí ela fica brincando com eles na terra, em tudo. E a Mana, né, que é das Manas Bike, que é a nossa faz tudo também. A Mana conserta tudo. Eu falo, eu invento de quebrar a parede e ela tá lá quebrando, tá arrumando tudo. Legal. Eu quero agradecer, tá bom? Foi um papo muito edificante, muito legal. Eu espero que vocês tenham consciência que o RVCast está de portas abertas para vocês. Obrigada. Pastor, eu quero aí contar que agora a gente conseguiu um outro espaço. Pastor, eu quero aí falar que a gente está precisando. Pastor, eu quero falar. As portas estão abertas para vocês. Obrigada. Tá bom? Para todos aqueles que fazem um trabalho social, o RVCast está com as portas abertas. E vocês são mais um povo desse quebra-cabeça aí, de ajuda ao próximo, é essencial para a nossa sociedade, quero ver nosso logo comunidade. Quero ir só olhando. Eita! Tá bom? E você que está nos acompanhando, você também pode ajudar, tá bom? Eu deixei aqui no meio da nossa conversa aquele versículo, João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E deixei também 1 São João capítulo 3, versículo 16. E nisso é manifesto o amor. Assim como Cristo amou, dando a vida dele por nós, assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Talvez você está falando assim, mas eu não tenho muitos recursos. Dê um pouquinho de tempo da sua vida. Aqui nas nossas redes sociais, aqui na descrição vai ter as redes sociais da ONG. Você vai poder procurar eles, conversar, sabe? Aqui vai estar o Pix também. Vou deixar o Pix aqui. Você que tem 2 moedinhas, talvez você está falando, mas eu tenho um pouco. Talvez isso daí que pode fazer a diferença para alguém, tá bom? Talvez você fale assim, mas eu não tenho condições. Não, é mentira. Todo mundo tem condições de fazer algo para o próximo. Então faça você a diferença. Não seja um religioso falando assim, eu só faço. Não, faça aquilo que tiver ao seu alcance, tá bom? Que vai te trazer vida. Nós falamos muito aqui sobre vida também hoje. Faça, simplesmente faça, porque a Bíblia ainda nos diz que a melhor coisa é dar do que receber. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu posso orar pela vida de vocês? Claro. Posso orar por esse projeto? Claro. Posso? Então, vamos orar. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu conheci aqui, Senhor, pessoas extraordinárias que são movidas pelo Senhor. Pai, é só o Senhor que faz isso, Pai, não é outras pessoas que fazem. Então eu te peço, Pai, que o Senhor continue se revelando, Pai, Senhor, para todos, ó Pai, Senhor, que estão envolvidos nesse projeto. Senhor, que o Senhor continue, Pai, Senhor, colocando, Deus, Pai amado, a Tua face, a Tua mão, Senhor, para todos que estão envolvidos, Pai, Senhor, com essa ONG. Todas as crianças e famílias que são ali representadas, que elas possam ser supridas. Senhor, e eu te peço, envia recursos, ó Pai. Toca no coração desse empresário, Senhor, que está nos escutando agora. E talvez ele está falando, o que eu vou ajudar? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Talvez seja nesse momento, Pai, que ele pode, Senhor, também ser usado pelo Senhor, ó Pai, e abençoar, Senhor, o projeto A Casa do Ney. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca nos voluntários, ó Pai, que as pessoas possam ir lá, Senhor, e dar as mãos, Pai, e realmente, Pai, nós ajudarmos aqueles que precisam. Deus, não deixe faltar os recursos necessários, Pai. E eu acredito que em questão de alguns
meses, Pai, de algum tempo, Senhor, nós vamos estar aqui, Senhor, eu vou receber a notícia, Pai, que elas ergueram, Pai, Senhor, ali a construção que elas queriam, que elas ergueram, Pai, Senhor, o projeto que elas gostariam, Pai, e o nome do Senhor eu acredito que será glorificado naquele lugar, ó, Pai. Ah, Senhor, talvez nós levaremos até essas câmeras lá, Pai, para fazer uma visita lá, filmar tudo, Senhor. Talvez, ó Pai, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, só nos encaminha segundo a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, da produção, Senhor, desse episódio, pelos patrocinadores. Eu te agradeço, Pai, pelo fôlego de vida, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Faltou alguma coisa? Curte, comenta, compartilha. Sabia que a produção me cobra muito falar isso? Então bora lá. Se você não compartilhou, compartilha com alguém. Se você não comentou, comenta. Não gostou? Pode colocar aí também. Não gostei, eu acho que isso daí não precisa e tal, não tem problema. Gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Faltou uma coisa. Sabe o que faltou? Você se tornar membro do nosso canal. Tá bom? Eu fico olhando para aquela câmera, só que é para essa câmera aqui que eu tenho que olhar agora. Tá vendo essas mulheres aqui, ó? Essas mulheres, elas fazem a diferença na sociedade. E você pode também fazer a diferença por onde você está ajudando o RVCast, se tornando um membro, tá bom? Então aqui embaixo vai estar todas as descrições. Que Deus abençoe. É isso aí, mais um RVCast concluído com sucesso. Deus abençoe. Vê se não esquece. Dá tchauzinho lá pra câmera. Tchau, tchau. 27 heartbeats.